Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Vai ser projetado na televisão também. Não se desconecte. O Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Em nome de Jesus. João 14, 16 e 17. Nós lemos o texto desde o capítulo do versículo 1, semana passada, mas não é necessário, vocês já entenderam o contexto. Então nós temos que correr para fazer essa recapitulação, então iremos ler somente esses 2 versículos. Se você quiser entender o contexto, leia do versículo 1 até o 17 depois. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para... Vai estar com vocês para... O Espírito... E aqui está com letra maiúscula, e no original... O Espírito da verdade. O mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Mas você o conhece, pois ele vive com vocês e estará em... Ele está em vocês. Espírito Santo, alcance-nos agora. Leve nossa mente cativa. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu peço que o Senhor envie os teus anjos agora e proteja a mente de cada um deles. Proteja o coração de cada um deles agora, para que a semente não venha a ser roubada. Espírito Santo, age no nosso meio agora. Que o Senhor cresça ou diminua. Apenas fale conosco. E derrame o amor de Jesus sobre nós agora. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo. Começamos essa série. E foi maravilhoso. Eu até ouvi alguns testemunhos de algumas pessoas que receberam esse batismo no final do culto. E depois nós iremos falar no decorrer da mensagem que muitas pessoas talvez acham que não receberam e receberam. E outros que acham que receberam, não receberam. Como assim? Daqui a pouco. Mas o interessante é que o Espírito Santo, ele continua agindo no nosso meio. Mas a questão é, como é que está o seu coração em relação a isso? Está com sede? Tem vontade de conhecê-lo? Tem vontade de se relacionar com Ele? E semana passada eu investi um tempo explicando a pessoa do Espírito Santo. Quem Ele é? Como que Ele está na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não vou me ater muito a explicar isso novamente. Hoje eu vou fazer uma breve recapitulação e nós iremos nos ater mesmo ao batismo no Espírito Santo, para você entender o que é, como é importante e você pode recebê-lo hoje, por que não? Você pode recebê-lo hoje. Tá bom, Senhor. Tem uns 10 que querem. Brincando, vai mexer com você. Mas vamos lá. Eu disse semana passada, se você já tinha parado para pensar em alguma vez, em alguma pessoa, e talvez você falou, talvez você parou para pensar e falou, essa pessoa parece que tudo que ela faz dá certo. Essa pessoa parece que Deus sempre está com ela. Opa! Celular demoniado aí. Em nome de Jesus, sai. Brincando. Vocês dão aviso do Shopee? É incrível esse negócio aqui. Mas tudo dá certo para essa pessoa. Bênçãos, portas abertas. Tudo que essa pessoa coloca a mão é abençoado. E eu disse também que talvez você conheça alguém que você... É bom ficar perto dessa pessoa. Parece que ficar perto dessa pessoa você transmite uma paz, transmite algo diferente. E eu perguntei o porquê. Por que parece que algumas pessoas se conectam com Deus e facilmente outras não? E eu também disse que Deus não tem filhos preferidos. A Bíblia diz que Deus ama a todos, certo? Deus não morreu só por um, morreu por todos. E deseja
que todos os homens se salvem, mas a Bíblia diz que ele desejaria, porque ele sabe que alguns, infelizmente, por rejeitá-lo, por rejeitar a graça, não irão obter a salvação. E eu disse também que muitos cristãos que já nasceram de novo não sabem e não entendem a importância do relacionamento com o Espírito Santo. Nós falamos da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos dos atributos de Deus, que Deus é onipotente, Ele tem todo poder. Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. E nós falamos ainda, que eu tinha perguntado para os irmãos, onde que está Jesus hoje? Onde que está Deus? Aí todo mundo fala assim, está no meu coração. Eu falei, não. Tá, não, tá. Como assim, pastor? E eu expliquei para vocês que o Deus, ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, ok? Só que Deus, Ele centraliza a sua presença hoje no trono do centro do universo. E a Bíblia diz que o Filho, que o Senhor Jesus, está sentado à direita do trono de Deus, centralizando a presença dEle. Mas eu perguntei, aonde que está o Espírito Santo? Eu ainda brinquei com vocês. Está no trono à esquerda. Não, irmão, está no trono à esquerda não. E eu expliquei que o Espírito Santo centraliza a presença dEle dentro do cristão, dentro daquele que nasceu de novo. Eu ainda falei que nós oramos e pedimos assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Peça ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ok? Eu só estou recapitulando até aqui, beleza? A maioria de nós, a maioria dos cristãos, fala com o Senhor Jesus, mas a maioria de nós ignora o Espírito Santo. Se eu fizer uma enquete aqui agora, e não precisa se denunciar, quantos minutos você falou com o Espírito Santo essa semana? Talvez você tenha orado assim, ó Senhor Jesus, e não sei o que, Pai. Beleza, está certo, é bíblico. Devemos orar, mas quantos de nós direcionamos a nossa oração essa semana para falar com o Espírito Santo? Será que 1 hora? Meia hora? 5 minutos? 1 minuto? A Bíblia, a mensagem, ela traduz o versículo de 2 Coríntios 13:14 da seguinte forma. Sabe a bênção apostólica que nós damos no final? O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, amém? Todo mundo fala amém. Aí talvez alguém fale assim, o amor de Deus, isso é forte. Porque Deus, Ele é amor. Entendeu? A graça do Senhor Jesus, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. O que salvou eu e você que estávamos fadados para o inferno, foi a graça de Jesus, o favor imerecido. E a consolação do Espírito Santo, talvez a gente não dá muito. Mas a Bíblia, a mensagem traduziu da seguinte forma. A maravilhosa graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. E eu ainda disse que um teólogo disse que poderia ser traduzida de acordo com o que está escrito no grego, no original, da seguinte forma. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, só vão ser materializados na sua vida através da amizade profunda com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Então isso foi o que nós falamos semana passada. E quando eu comecei essa série, eu disse que foi algo que o Espírito Santo tocou no meu coração. E nós analisamos e eu analisei como que foi a nossa igreja 4 anos atrás. E como ela está de uns 2 anos para cá. E eu fui pensando e o Espírito Santo tocou no meu coração da seguinte forma. O relacionamento com o Espírito Santo da igreja faz com que ela avance, faz com que os irmãos vençam o pecado, faz com que a igreja não fique estagnada, faz com que a gente consiga se relacionar melhor com o Senhor Jesus. E houve uma época, aqui na nossa história, eu como pastor há 4 anos, que muitas pessoas estavam aceitando Jesus, muitos batismos, inclusive tem que abrir batismo de novo, né, Caio?
Isso aí. E houve uma época que a igreja estava crescendo bastante. Pessoas aceitando Jesus. E de repente parece que a igreja estagnou. E eu fui levado a fazer essa autoanálise. Por quê? E eu analisando, eu mesmo encontrei algo em mim. No começo eu ensinava bastante sobre o Espírito Santo. Continuei ensinando sobre o relacionamento com Deus. Quem está mais perto de mim sabe o quanto que eu pego no pé de vocês para se relacionar com Deus, para se relacionar com o Espírito Santo. Entretanto, eu parei de ensinar isso à igreja. E sem a amizade, sem a ação do Espírito Santo, sem o ensino sobre ele, sem o agir dele na igreja, a igreja se torna uma igreja fria, uma igreja morta. Nós podemos pregar os melhores sermões. Eu posso fazer aqui um sermão teológico, pregar o melhor sermão. Nós podemos ter um louvor aqui, muito bom. Só que se não tiver unção do Espírito Santo, se não carregar o poder de Deus, não existe transformação de vidas. Você está indo apenas a um lugar que está tendo um louvor e uma palestra. Se o Espírito Santo não agir, não passa de uma palestra. O Espírito Santo, nós temos que entender que ele é o único canal que nos leva ao Senhor Jesus. Sabe o que é um canal? Um meio? Ele é o único que nos leva ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele que traduz as nossas orações, porque fala que a gente não sabe nem orar como se deve. Então eu imagino que assim, não é só com vocês, comigo. Às vezes nós oramos algumas coisas que o Espírito Santo deve olhar assim e falar: não, faz isso não, deixa eu arrumar isso aqui. Aí ele arruma, traduz e leva as nossas orações, porque nós não sabemos nem como orar. E se ele é o único canal que nos leva ao Senhor Jesus, se nós comprometermos este canal de comunicação, o que a gente vai fazer? Está frito. E muitos de nós não usamos esse canal de comunicação. Muitos de nós já escutamos falar muito do Espírito Santo, mas nós não damos importância. Nós não damos conta de que ele é o nosso amigo. É ele quem habita dentro de nós. É ele quem escolheu dentro do cristão o trono dele, para centralizar a presença dele. Eu imagino que o Espírito Santo deve ver cada coisa. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Muitos de nós achamos que eu sou bonzinho, eu faço coisas boas, eu estou na igreja porque eu mudei de vida, agora eu não dou mais bicuda no cachorro, é porque eu sou bonzinho. Não, irmão, é porque o Espírito Santo está fazendo você ser uma pessoa melhor. É porque o Espírito de Jesus te convence do pecado, da justiça de Deus, do juízo eterno. É porque o Espírito Santo está agindo dentro de você. Alguma vez você, cristão, já foi fazer alguma coisa e na hora veio aquele sentimento ruim? Não faz. Não desceu um anjo do céu falando assim, tocando uma trombeta: eis que o Senhor Todo-Poderoso, Deus do Universo, fala para você não fazer. Não aconteceu isso. Você escutou um sino, mas o Espírito Santo que mora dentro de você, no exato momento ele falou: não faz. E nem falou, você sentiu. É como se fosse uma frase, mas assim: não faça. Então é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É ele quem nos ajuda. É o Espírito Santo que constrói o caráter de Jesus dentro de nós. Porque a Bíblia diz que não existe um homem justo, não há ninguém bom, nenhum sequer. Todos nós dependemos do Espírito Santo para construir o caráter de Jesus, as qualificações, as qualidades que o Senhor Jesus mostrou quando esteve aqui na terra. Quem constrói isso dentro de mim e de você é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que constrói os sentimentos de Jesus em nosso coração, através do fruto do Espírito que vocês estão cansados de saber. Coloca aí, Gálatas 5:22. Vocês estão cansados de saber, mas vamos ler de novo. O que o Espírito Santo constrói dentro de nós? Mas o fruto O fruto é de quem? E não se esqueça, ele é o Espírito de Deus, Espírito Santo,
Espírito de Jesus. Espírito de amor, Espírito de tudo que vocês falam. Mas o Espírito Santo, o fruto dele é amor. Quem constrói o amor de Deus dentro de você? Quem constrói a alegria de Deus dentro de você? Quem constrói a paz que excede todo entendimento dentro de você? Quem te dá paciência, aleluia? O sindicato é grande aqui, sem paciência. Não olha para mim. Porque aí eu olho para ela e já lembro do trânsito, sabe? O Senhor me perdoa, eu sou um miserável pecador. O trânsito tira minha paciência, irmão. Eu acho que Satanás deve enviar alguém assim para tirar a nossa paz no trânsito. Não é possível. Foi ontem? Foi ontem, né? Passando assim, abriu a janela. Deixa aí o texto aí. Foi levar a esposinha para comer um brioche, sabe como que é, né? Dia dos namorados, fazer um agrado. Aí voltando embora, entrou um cara de uma caminhonete atrás de mim. Na hora que eu fui entrar na faixa, ele acelerou. Ah, irmão, ele acelerou, eu peguei e enfiei o carro. Falei, tá vendo que eu vou entrar? Aí ele, aí eu não aguentei, eu buzilei de volta. Aí ela já brigou comigo, aí eu já olhei para frente, não olha para o lado, não olha para o lado, não olha para o lado. Veio para a faixa, o cara passou e eu, perdão senhor, foi sem querer, eu vou melhorar. Ele já me falou que eu tenho que melhorar nisso. Pastor, meu irmão, sou gente. Eu sou um miserável pecador e careço da graça de Deus, assim como você. Então eu vou melhorar nisso. Então a paciência, a amabilidade, a bondade. Ai, você é bonzinho. O Espírito Santo faz você ser bondoso. Porque se deixar a gente é tudo egoísta. Fidelidade, passo próximo. Mansidão. Sabe aquela pessoa mansa? Que você fala, ela já não sobe a serra, ela espera. Falou, oh, meu amado, minha amada. E o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o Espírito Santo quem constrói isso dentro da gente. Quando nós tentamos ir pelas nossas forças, pelas forças humanas, pelas técnicas de uma boa teologia, mas sem o Espírito Santo, isso não gera vida na igreja. Isso não gera vida no seu relacionamento com Deus. Ah, eu leio um monte de livro. Eu estou quase um intelectual. Ó. Mas eu não falo que o Espírito Santo não vai adiantar nada, ele que traz a revelação. Ele que traz a revelação da palavra. Ele que faz você lembrar os textos bíblicos. Espírito Santo, faz eu lembrar o que eu li. Ele vai te ajudar nisso. Você já pediu para o Espírito Santo te ajudar a lembrar a Bíblia? Com as coisas que você leu? Então começa a pedir. Tentar ir com a força do próprio braço, sem depender e pedir a ajuda do Espírito Santo. O resultado inevitável é o fracasso. Nós devemos voltar ao primeiro amor por Jesus. Voltar a ter um coração queimando pelo Espírito Santo diariamente. Quantos de nós, há um tempo atrás, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, queimávamos pelo Espírito Santo e não fazemos isso mais hoje? Quantos de nós não vamos mais para o nosso quarto secreto, não vamos mais buscar intimidade com o Espírito Santo e fazíamos isso? Ei, a gente tem que voltar. Tem que fazer o caminho de volta. E como ser batizado no Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Como cultivar o relacionamento com o Espírito Santo? A Bíblia diz que existe um rio. E quanto mais você entra nesse rio, e a água é um dos símbolos do Espírito Santo. Ela diz que quanto mais você entra no rio, mais o rio te governa, mais o rio te leva, mais você vai mais profundo em Deus. Mas sabe o que muitos de nós fazemos todos os dias? Nós ficamos na margem do rio. A água às vezes só molha a sola do pé. Às vezes, para não dizer assim que não estou sentindo a água, molha o tornozelo. E nós não entramos no rio. Porque às vezes, dentro da igreja, pessoas que já nasceram de novo e que amam o Senhor Jesus. Não estou dizendo que você é falso. Você ama o Senhor Jesus? Talvez você já foi até batizado no Espírito Santo. Mas parece que você não sai do lugar. Parece que você está andando em círculo. Parece que você está patinando. Parece que tudo que você faz não dá certo. Por quê? Você ama o Senhor Jesus. Você já foi batizado nas águas, talvez. Você já foi batizado no Espírito Santo. E por que você ainda anda em derrota? Por que você não vive em vitória?
Eu disse semana passada que tudo na nossa vida cristã começa com duas experiências. Primeiro é o novo nascimento, eu só vou recapitular. É o momento em que a pessoa se entrega por completo a Jesus e faz o que for preciso para viver em obediência ao Senhor. Eu ainda disse que a palavra arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de atitude, mas ela é baseada numa palavra hebraica, que as palavras hebraicas eu disse que elas pintam quadros. É como se você olhasse essa caixa, mas não só a caixa, olhasse todo o painel que está atrás dela. E essa palavra arrependimento, no hebraico ela diz o seguinte, que você tem que, quebrar coisinha aqui não, você tem que mudar a direção. Essa palavra arrependimento, ela diz o seguinte, você está indo aqui, andando no mundo, fazendo as coisas no mundo, fazendo a vontade do diabo, não busca a Deus, e quando você se arrepende, a palavra em hebraico, arrependimento, ela diz que você faz isso, ó. Você vira as costas, dá um giro de 180 graus e vai em sentido oposto. Isso é arrependimento. E eu ainda disse que tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, que se dizem cristãos, mas na verdade eu acho que nem nasceram de novo. Porque não abandonaram, não se arrependeram, não deram essa volta de 180 graus. Eles ainda estão assim, ó. Não, irmão. É um giro completo e você vai em direção à vontade de Deus. E eu ainda perguntei, vou perguntar novamente. Então a pergunta é, você tem certeza que você já virou as costas para o mundo e se entregou totalmente a Deus? Você tem certeza que você já nasceu de novo? Você pode fazer isso essa noite se você não tem essa certeza. E dizer, Senhor, eu quero virar as costas para as paixões do mundo, para as coisas que te desagradam. O Senhor vai me dar força, mas eu quero virar as costas. Aí quem vai te ajudar é o Espírito Santo. Então você pode fazer isso essa noite. E eu disse que tem a segunda experiência, que é o batismo no Espírito Santo. E eu disse que muitos cristãos, já nascidos de novo, não podem cultivar a profunda intimidade e amizade com o Espírito Santo, porque não tem essa segunda experiência. E eu ainda expliquei, biblicamente, provei para vocês na Bíblia, que Jesus chegou para os discípulos e soprou sobre eles o Espírito. Então o Espírito Santo voltou, começou a habitar dentro deles. O que acontece com você, quando você recebe o Senhor Jesus na sua vida, quando você se arrepende e vira as costas para o mundo, automaticamente o Espírito Santo vem e começa a habitar dentro de você. Então eles estavam igual qualquer cristão nascido de novo. Aqueles homens, os apóstolos, eles acreditavam na morte e na ressurreição de Jesus, já tinham virado as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo, já haviam entregue a sua vida a Jesus e o próprio Espírito Santo estava habitando dentro deles. Mas Jesus disse algo para eles. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Eu estou recapitulando porque isso é extremamente importante. Coloca na tela. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder. Essa palavra poder, ela significa dunamis, dinamite. Mas vocês receberão um poder como de uma dinamite, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles precisavam dessa segunda experiência. Eles precisavam ser batizados no Espírito Santo. E a palavra batizar, ela significa imergir, ser imerso. Semana que vem, eu vou fazer aqui, vou explicar para vocês a questão da imersão. No próximo capítulo dessa série. Mas é imergido. Entenda uma coisa é o beber a água que está dentro desse copo, certo? Outra coisa é o mergulhar esse copo dentro da água. Ele vai ficar com água e molhado por dentro e por fora. O batismo no Espírito Santo te ajuda a vencer os pecados. Tudo muda em sua vida. E eu quero continuar te falando como é importante o agir do Espírito Santo na igreja. Como estava ocorrendo na igreja lá em Atos, no começo da igreja. Abra a Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 5. Coloca na tela para mim. Atos capítulo 8, versículo 5. Pode deixar em Atos 8 que nós vamos ler uns 3 textos. Olha o que diz o texto. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava Cristo.
Então, primeira coisa, presta atenção aqui em mim, por favor. Indo Filipe para uma cidade de Samaria. Ali, ele lhes anunciava Jesus Cristo. Versículo 12, capítulo 8, versículo 12. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, primeira coisa, creram. Segunda coisa, e foram batizados, tanto homens como... Agora versículo 14, Atos 8, 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o... Mas quando você recebe Jesus, o Espírito Santo já vem morar dentro de você. Então o que aconteceu aqui? Vamos ver. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então, nós temos a conversão, certo? Que é o novo nascimento. Nós temos o batismo nas águas e nós temos o batismo no Espírito Santo. E talvez tenha algumas igrejas, alguns ensinos que falam assim: ah não, você nasceu de novo, já foi batizado nas águas, você já tem tudo, você não precisa de mais nada, você já tem tudo, você nasceu de novo, está salvo, beleza? Já batizou nas águas, fez a confissão de fé pública, você não precisa de mais nada. Mas nós acabamos de ver no texto que os apóstolos tiveram que ir lá, porque eles ainda precisavam ser batizados no Espírito Santo. Isso é necessário. Lendo esse texto, nós percebemos que o Espírito Santo já morava dentro deles, mas eles ainda não tinham sido imergidos no Espírito Santo. Eles ainda não tinham sido, o copo de água ainda não tinha sido imergido. Eles não estavam com o Espírito Santo envolvendo eles por dentro e por fora. Então isso é doutrina para você entender. Primeiro, a conversão, você tem que nascer de novo. Segundo, ou terceira, aí eu vou explicar, não tem uma ordem específica. Segunda coisa ou terceira coisa, não é nessa ordem, batismo nas águas. Terceira coisa ou segunda coisa, às vezes acontece antes, batismo no Espírito Santo. Abre aí a Bíblia em Atos 10, 34. Enquanto ele coloca na tela eu vou explicar. Vocês lembram uma vez que Pedro foi chamado para ir na casa de Cornélio? Eu já preguei isso uma vez aqui. Em outro contexto, a Bíblia ela é tão rica que você pode aplicar em várias situações. E essa história de Cornélio é o seguinte: Cornélio não era judeu, ele era um gentil. E a Bíblia diz que Deus falou assim: Cornélio, as suas esmolas subiram até o céu. E falaram assim: vá atrás de Pedro, para ele vir pregar para vocês. E Pedro estava lá, e Pedro não se relacionava com os gentios. E Pedro teve uma visão, lembra que eu falei? Estava lá, abriu os céus, aí desceu um monte de comida que eles consideravam impura. Aí apareceu um porquinho, bacon. Irmão, quem rejeita bacon? Pedro rejeitou. Não, Senhor, eu não vou comer essa coisa impura, esse bacon não vou comer. Aí Deus falou: eu purifiquei, tudo que eu purifiquei é lícito, eu santifiquei. E Pedro, vou, comeu. Comeu assim, uma forma de dizer. Pedro foi até a casa de Cornélio. Chegando lá na casa de Cornélio, depois que o Espírito Santo falou para ele: vai, olha o que diz o texto. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas e de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois
depois do batismo que João pregou, e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia, e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão por nós. Por nós que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele quem Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Aí olha o que aconteceu. Pedro aqui estava explicando, estava pregando para eles. Ó, vocês são gentios, vocês sabem que eu não podia estar aqui, não podia me misturar com vocês, mas o Espírito Santo mandou, eu vou obedecer, eu não sou doido. Então Deus é isso, Jesus é aquilo, o Senhor Jesus veio perdoar os pecados. E olha o que continua dizendo o texto. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas. Estavam falando em quê? Ai, pastor, mas essas línguas é dialeto. Oxe, que propósito Deus tinha em que eles falassem, sei lá, árabe na época, que eles falassem a linguagem romana ou a grega, ou falasse uma outra linguagem. Não, aqui eram línguas, dom de línguas, eles falavam em outras línguas, línguas estranhas, e exaltavam a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes homens sejam batizados, e eles receberam o Espírito Santo como nós? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Vocês viram aqui que eles receberam o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas. Por isso que eu disse que não é uma ordem. Tem pessoas que recebem o batismo no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E tem pessoas que recebem o batismo nas águas e depois recebem o batismo no... Até porque quem batiza você é o Espírito Santo. Ele faz como ele quer. Não é a gente. Espírito Santo, eu quero desse jeito. Criança mimada, não é do seu jeito. Nós vemos também Jesus dando exemplo desse padrão, quando pediu para ser batizado por João nas águas. Jesus não precisava nascer de novo, certo? Ele era Deus, ok? Mas ele foi batizado nas águas e ainda falou para João: é necessário para que se cumpra, porque eu quero dar exemplo desse padrão. E em seguida, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma... Irmão, forma do quê? De uma pomba, aleluia. É uma forma, tá? Que saibamos, que eu e você, que nós saibamos, que não está registrado na Bíblia, Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre. Jesus ainda não tinha realizado nenhuma cura. Jesus ainda não tinha realizado nenhuma pregação para nenhuma multidão antes do Espírito Santo vir sobre. Foi só depois de ele receber o batismo no Espírito Santo que ele começou a operar em poder no seu ministério. Jesus nunca deixou de ser Deus. A Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória e ele dependia do Espírito Santo para operar milagres, curas e se mover no poder de Deus. Jesus dependia do Espírito Santo. Irmão, pensa comigo, rápido. Se Jesus dependia do poder do Espírito Santo, imagina eu e você. Você é melhor que Jesus? Eu não sou melhor que Jesus, nem você. Nós precisamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Não era literalmente uma pomba. Tem gente que assiste os filmes aí e acha que era uma pombinha mesmo. Eu quero até te contar uma história sobre isso. Aprendi umas histórias muito legais. Tinha um pastor, ele estava pregando uma mensagem sobre o Espírito Santo. E lá na igreja estava reformando, e aqui era o altar e em cima tinha o forro, né? E o forro estava aberto.
E o pastor está pregando sobre o Espírito Santo, e ele falou para um menino assim, falou, vem cá, deixa eu combinar um negócio com você. Presta atenção. Eu vou te dar uma pomba, você sobe lá em cima, lá no forro. Aí na hora que eu falar, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba, você solta a pombinha. Presta atenção. Aí o pastor começou a pregar, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, ele falou, e o Espírito Santo desceu como uma pomba. Nada da pombinha. Aí o pastor de novo falou aleluia, falou a frase de novo, e o Espírito Santo desceu como uma pomba. E nada da pomba. Ele olhou para cima, falou pro menino, e aí, cadê a pomba? Aí o menino falou assim, o gato comeu. Quer que eu jogue o gato? Mas não foi uma pomba de verdade, não. Era uma forma corpórea de uma pomba que desceu sobre Jesus. Eu aprendi umas historinhas legais, né? Vamos lá. Em Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 e 2. O texto diz o seguinte. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Esse texto, ele fala e ele menciona os 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. E diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, a fé em Deus, a instrução a respeito de Cadê? Batismos, está no plural, batismos, não é um batismo. Cadê? A imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então a Bíblia diz que é ensino de batismos. Existe um padrão. O que eu estou tentando fazer aqui nessa ministração, irmão? Eu estou te mostrando pela Bíblia a importância de ser batizado no Espírito Santo. Você está entendendo? Por que eu estou investindo tempo te provando na Bíblia? Que isso é um padrão bíblico. Isso é importante para a igreja. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Pastor, mas é para todo mundo? É. E eu vou explicar, porque tem gente que acha que não é. Nós vemos um padrão. Lá em 1 Coríntios 10:2, diz assim, em Moisés, vírgula, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Moisés simboliza Jesus. O Antigo Testamento ele aponta para o Novo. O mar é o batismo nas águas. A nuvem simboliza o Espírito Santo. Lá em 1 João, no capítulo 5, diz que nós somos batizados no Espírito, na água e no sangue. O sangue, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. O sangue significa um novo nascimento. A água significa o batismo nas águas. E o Espírito, o batismo no Espírito Santo. Se nós formos olhar lá para o tabernáculo de Moisés, a simbologia lá aponta também para esse batismo. Nós vemos no altar. Como é que era o altar? Lá na época de Moisés, o altar era onde o cordeiro era sacrificado, onde o sangue do cordeiro era derramado. Isso simboliza para nós hoje o novo nascimento, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus que nos lava. Nós somos restaurados pelo sangue de Jesus. Outra coisa, a bacia com água que tinha lá no tabernáculo de Moisés, ela simboliza o batismo nas águas. Terceira coisa, o óleo derramado sobre o sacerdote para adentrar ao Santo dos Santos, para adentrar a presença de Deus, a intimidade profunda com Deus. O sacerdote era ungido com óleo, e o óleo é um dos símbolos do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Tem óleo para ser derramado aqui, nessa noite, na sua vida. Eu lembro, irmãos, vou dar nada melhor do que nós darmos a nossa experiência, né? Experiência não é doutrina, mas é para edificação. E eu lembro que eu nasci no berço evangélico. Berço evangélico, ó. Como se existisse um berço evangélico, né? O berço lá está escrito evangélico. Não existe isso. Mas eu cresci dentro da igreja. Mas eu tenho muito vivo na minha memória que eu ainda não era batizado no Espírito Santo.
desde pequeno, fui instruído, aceitei Jesus, meu Senhor Salvador, cantava lá na mocidade, entendeu? Batizei nas águas depois, ali no Tubão. Irmão, os irmãos sabem onde que é o Tubão. Batizei nas águas lá em outra igreja, que não era a igreja ao que meu pai pertencia. Mas eu ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. Na verdade, eu não sei nem se eu tinha nascido de novo. Por quê? Porque minha vida não mudava, meus comportamentos não mudavam. Eu não tinha paixão por Jesus. Eu ia na igreja, vamos na igreja. Eu lembro quando eu era pequeno, pai, deixa eu jogar bola, não, vamos para a igreja. Pai, não, vamos para a igreja. Entendeu? Graças a Deus que eu fui para a igreja, ainda deu ruim ainda um tempo, rebeldia. Imagina então, se tivesse deixado eu ficar jogando bola e sem ir para a igreja. Pais, cuidem dos seus filhos. Não é obrigação, é influência. Faz eles serem quem você é. Eu quero ser igual ao meu pai, um homem de Deus. Eu quero ser igual à minha mãe, uma mulher de Deus. Eles são influenciados por vocês. Sempre serão. Então eu já tinha passado por esse processo, mas ao auge da minha sabedoria dos meus 17, 18 anos, eu achei que eu sabia de tudo e acabei desviando, rebeldia. Deus não faz o que eu quero, do jeito que eu quero. Por que eu vou contando isso? Porque tem tudo a ver. Fiquei 10 anos praticamente desviado. Mas quando eu retornei, eu tenho certeza que aquele dia, lá naquele encontro com Deus, eu falei assim: ei mundo, tchau, obrigado. Virei as costas para o mundo. Que eu virei as costas para o mundo e comecei a andar em direção a Jesus, eu nasci de novo. Mas você já ia na igreja, não interessa. Eu nasci de novo aquele dia. Eu sinto isso. Mas eu nasci de novo, já tinha sido batizado nas águas. E eu queria, aí eu surtei. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. E eu não sabia direito, a gente acha que ser batizado no Espírito Santo é ficar falando em língua. Não, vou explicar, daqui a pouco eu chego lá. E eu surtei. Quero ser batizado no Espírito Santo, quero batizado no Espírito Santo. E comecei a buscar igual doido, comecei a buscar. E lá no meu horário de almoço no carro, eu entrava dentro do carro e ficava: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero que as crianças que ficam enchendo o saco do pai, sabe? Quer vencer pela persistência? E eu fiquei buscando, até que um dia eu recebi esse batismo no Espírito Santo. Mas não foi da forma que todo mundo fantasia. Todo mundo fantasia, né? Porque algumas pessoas, o Espírito Santo vem numa noite, toca em posição de mão, acontece tudo. Comigo foi diferente. Não senti um arrepio. Não falei em línguas. Mas eu percebi que a minha vida mudou. E a paixão por Jesus começou a crescer cada dia mais. E alguns cristãos passam a vida na igreja, mas nunca foram intensamente apaixonados pelo Senhor Jesus, apaixonados pelo Espírito Santo. E eu senti que isso mudou na minha vida. Para a gente ser batizado no Espírito Santo, nós precisamos ter uma entrega total a Ele. Termos fé de que iremos receber esse batismo. A Bíblia diz assim: seja feito conforme a sua fé. Não é o homem que te dá isso, é o próprio Espírito. Nós temos que entregar a nossa vida completamente a Ele sem reservas. Foi a minha atitude aquele dia, que o Espírito Santo olhou, Ele não brinca com as nossas decisões. Mas foi assim? Não foi não, irmão. Nós temos que entender que o batismo no Espírito Santo não é cair no poder. É muito bom cair no poder. Não é falar em línguas. É possível falar em línguas, mas isso não é o resumo do batismo no Espírito Santo. Isso é uma das evidências de um dos dons que o Espírito Santo concede. Não é sentir um arrepio. Infinitamente mais importante do que tudo isso que a gente possa sentir aqui num culto abençoado, a presença de Deus, que a gente possa sentir algo no nosso corpo, no nosso físico, muito mais importante é nós recebemos o batismo no Espírito Santo, recebemos esse poder, isso empodera a nossa vida, na nossa luta contra o pecado. O batismo no Espírito Santo te dá força para vencer o pecado, irmão. Daquele dia em diante, eu nunca mais cometi alguns pecados, e outros, o Espírito Santo foi me ajudando, e depois eu nunca mais cometi. Por quê? Porque eu sou bom? Não, eu sou ruim. É por causa dele. É por causa do Espírito Santo. Irmão, se tirar o Espírito Santo da minha vida,
A gente vira praticamente um demônio, irmão. Tira o Espírito Santo da minha vida, eu já xingava o cara lá no carro. Mas o que foi? Você quer? Quando eu era solteiro, quando namorando com a Ruth, fui lá xingar os caras que passou, mexeu com ela, tomei um tapa na cara, quase os caras deu tiro em mim. Lembra? Chamei o Gé para me ajudar ainda. Liguei pro Gé, falei, Gé, vem aqui, mano, que não sei o que, os caras aqui, não sei o que lá. Traz o negócio. Aí o Gé ainda foi esse negócio lá. Dá bem, né? Mas a gente não é bom não, irmão. É o Espírito Santo que muda a nossa vida. Então, quando você é batizado no Espírito Santo, você tem um poder de dinamite. Você passa a ter o fruto do Espírito dentro de você. E isso vai crescendo. O Espírito Santo vai fazendo você ser parecido com Cristo. Você ser parecido com Jesus. Você não quer ter razão, você perdoa. Mesmo que você tenha razão. Sua vida nunca mais é a mesma. Você passa a ser conduzido pelo Espírito Santo. Você está entendendo o que é o batismo no Espírito Santo? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês achavam que o batismo no Espírito Santo é você cair aqui na frente ou falar em línguas. Não. Isso faz parte. Falar em línguas é uma das coisas que nós falaremos semana que vem, se Deus assim permitir. Lucas 24, 26 a 49, Jesus disse o seguinte, e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ele está falando isso para os discípulos. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, do dunamis do alto. Vocês precisam ser revestidos do poder do alto para serem minhas testemunhas. Vocês precisam ser capacitados pelo poder do alto. Você está entendendo que você precisa ser batizado no Espírito Santo? Para quê? Para você conseguir ter uma vida cristã de verdade e caminhar em vitória. Parar de fracassar no seu casamento, parar de fracassar com seus filhos, parar de fracassar em todo lugar que você vai trabalhar não dá certo. O Espírito Santo quer te ajudar. Ele quer te ensinar. Ele quer falar com você todos os dias. E às vezes ele fala e você não... a mente está muito barulhenta, você não consegue escutar. Filho, não faz isso. Filho, não faz aquilo. Filho, eu te amo. Quando você está passando uma dificuldade, filho, eu estou com você. E às vezes ele envia anjos para te ajudar. E se eu perguntar, você já foi batizado no Espírito Santo? Talvez já até tenhamos experimentado uma poderosa sensação de poder, percorrendo o nosso corpo durante um culto cheio da presença de Deus. Mas isso, eu vou dizer novamente, não significa que nós somos batizados no Espírito Santo. E eu quero falar para vocês agora, algumas das evidências que fomos batizados no Espírito Santo. Preste atenção. Algumas das evidências. Primeiro, nosso espírito é banhado pela essência do Espírito Santo. Segundo, deixamos de ser religiosos e apáticos e começamos a manifestar os traços de Cristo. Terceiro, adquirimos valores e a mentalidade de que somos filhos de Deus e que somos da realeza dos céus. Irmão, quando você precisa parar para pensar que você é filho de Deus, vem mexer comigo que eu vou contar para meu pai. Você adquire isso, você tem certeza. Você não fica achando que você é um esmilinguido. Você tem certeza que você é filho de Deus. O Espírito Santo testifica isso. Começamos a ter um amor incondicional por Deus e pelo próximo. Eita. Começamos a buscar viver em santidade e na justiça de Deus. Sexto, temos a vontade de estabelecer o reino de Deus na sociedade e ao nosso redor. 7, recebemos poder sobrenatural do Espírito Santo, que nos capacita para a obra de Deus e para destruir as obras do maligno. 8, nossas vidas mudam. Não continuamos a viver do mesmo jeito. Quando você é batizado no Espírito Santo, existe mudança. 9, quando somos batizados no Espírito Santo, começamos a vencer o pecado. Andamos no sobrenatural com Deus. Essa questão de vencer o pecado, existem algumas ferramentas que eu vou ensinar para vocês.
que aí já é a vida no Espírito, mas não hoje. Como viver no Espírito, como caminhar em vitória. Tá bom? No sobrenatural com Deus, começamos a ser tomados por um desejo e um desespero pelas coisas de Deus. É mó legal quando chega alguém para falar, pastor, eu estou com fome de Deus, estou desesperado com Deus, eu quero isso. Eu falo, é isso mesmo, eu acho é pouco. Eu escutei o Hernani Santos falando que ele está ministrando nas igrejas, e ele está ministrando, orando pelos adolescentes, pelas crianças. Diz que o pastor ligou para ele e falou, pastor Hernanes, tem uma mãe aqui que está reclamando que o filho só quer saber de ficar dentro do quarto orando. O filho só quer... Eu falei, mas não estou entendendo, você está reclamando? Esse não era o filho que batia na mãe? Agora está reclamando porque ele passa o dia inteiro orando, não fica mais enfiado no videogame, não fica mais enfiado fazendo outras coisas. Está reclamando? Parece que tem umas coisas que não... Décimo, nós recebemos poder para nos ajudar a vencer o pecado. 11º, nós recebemos poder para viver os dons e o sobrenatural de Deus. Nós recebemos o poder de contagiar e influenciar as pessoas ao nosso redor. Quando você é batizado no Espírito Santo, você influencia quem está ao seu lado. Por causa de Jesus, por causa do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele reflete em você. Irmãos, a coisa mais maravilhosa do mundo é quando alguém chega para você e fala assim, você é crente? Você é cristão? Você é evangélico? Você fala assim, por quê? Não, é por causa do seu jeito. É por causa que você exala o perfume de Cristo. Isso é por causa do Espírito Santo. 13º, nós recebemos o poder para impactar as próximas gerações. As próximas gerações. E quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu lembro que umas pessoas disseram para a Ruth, falaram para mim, não, isso aí que o Leandro está vivendo, ó, vai passar. Isso aí é temporário, esse, sabe, negócio de ficar orando, se jogar na cozinha, ficar orando de madrugada, isso aí vai passar. Isso é fogo de palha. Irmãos, desde que eu fui batizado no Espírito Santo, isso não diminuiu. Isso aumenta, a sua fome por Ele aumenta, o seu amor por Ele aumenta, a paixão por Ele aumenta, porque quando você recebe genuinamente o batismo no Espírito Santo, não é fogo de palha, você não cai aqui e levanta do mesmo jeito, você cai no poder, você é envolvido pelo poder, você recebe o revestimento dEle, e isso só aumenta dentro da sua vida. Como diz o profeta, existe um fogo cerrado no peito, que não apaga, que não dá descanso. E isso é por causa do batismo no Espírito Santo. Aleluia. Perceba a presença dele aqui, irmão. Não sei se você está percebendo. Ele quer te envolver. E como receber o batismo no Espírito Santo? Você vai ter que fazer algo sobrenatural. Você vai ter que fazer alguma coisa, porque a fé não é por obras. Você faz as obras porque você ama o Senhor. Entendeu? Como é que eu vou fazer para receber? Teve alguém que chegou para os apóstolos e falou assim, eu vou te pagar para você me dar o Espírito Santo para eu orar pelas pessoas. Porque eu quero orar para ser bem... Ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Você não tem sorte nesse ministério, vai pedir perdão para Deus. Para que pelo menos você não vá para o inferno. Então não dá para pagar para ter o Espírito Santo. Você não pode querer ser bonzinho para ter o Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Lucas capítulo 11, versículo 11. Olha o que Jesus disse. É simples. É profundo e simples. Como receber o batismo no Espírito Santo? Lucas 11, do 11 ao 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem? A quem pedir. É para quem pede.
Quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. E como pedir isso? Marcos 11, 24. Coloca aí. Como pedir? Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes... A Bíblia é mentirosa? Se você pedir ao Pai o seu Espírito Santo com fé, sem duvidar, você vai receber. Crer que naquele momento que você pedir, você vai receber. Você tem que entender que receber o batismo no Espírito Santo é uma coisa, ativar os dons dele é outra coisa. Isso aí é com a busca, que ele vai te ativar o dom de cura, o falar em línguas. Eu fui batizado no Espírito Santo, mas eu só fui falar em línguas depois de muito tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo quis assim, ele falou, eu quero mais de você. Para de ficar assistindo o filme e vai me buscar. Tá bom, não sai brincar. Quem promete essas coisas é o Senhor. Então entenda que ser batizado no Espírito Santo não é sentir um arrepio, não é cair no poder, é pela fé. Assim como você foi salvo e recebeu o Senhor Jesus. Por acaso você é salvo? Hã? Quem é salvo aqui? E como você sabe? Desceu um anjo do céu e falou, eu vou te mostrar a folha que está escrito no nome 957 aqui, o seu nome no livro da vida. A ata está registrada no dia tal. Alguém te mostrou isso? Um anjo do céu desceu? O próprio Jesus te falou? E como é que você sabe? Pelo Espírito Santo e pela fé. Pela fé sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, se você orar para receber o batismo no Espírito Santo, e talvez se você estiver pensando assim, eu vou repetir uma oração, daqui a pouco a gente vai orar, eu vou repetir uma oração para receber o batismo no Espírito Santo, e eu vou ver o que vai acontecer. Não é assim, você não vai receber, porque você recebe pela fé. Você tem que crer sem duvidar. A ativação dos dons dele, aí é outra conversa. Não é pela emoção. A nossa fé não é baseada nas emoções. Não é baseada em sentimentos. Nós nascemos de novo pela fé. Não porque você acha que é bonzinho ou parou de fazer coisas ruins. Você nasceu de novo pela fé. Tem muitas pessoas que não são nascidas de novo, mas são boas. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas aí fora que não são nascidas de novo, não receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, mas são boas pessoas. E tem muito mais caráter que muitos que estão dentro da igreja e dizem que são cristãos. Então entenda que você tem que nascer de novo primeiro. E depois você nascer de novo, eu me arrependo, eu viro as costas para o mundo e eu entrego minha vida a Ti. Peça o batismo no Espírito Santo e você vai receber pela fé. É pela fé que você nasceu de novo. É pela fé que você é salvo. É pela fé que você recebe o batismo no Espírito Santo. E eu quero finalizar lendo aqui um texto com vocês. Atos capítulo 2, versículo 36 ao 39. E eu quero orar com vocês. Hoje eu não vou chamar ninguém aqui. Nós temos a semana que vem ainda, que eu vou explicar sobre o falar em línguas. Mas eu não preciso impor a mão sobre vocês. Como é que recebe o batismo no Espírito Santo? É pela... Então, se você tiver fé, vai receber. Ah, mas eu não senti nenhum arrepio. Eu já falei. É pela... Os dons do Espírito Santo. Falar em línguas, cura, milagres, variedade de línguas, discernimento de espírito. Isso aí vem com o tempo, conforme você busca Ele. Entenderam? Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro, isso foi depois do Pentecoste. Pedro pregou para aquela multidão e eles falaram isso. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês,
e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receba um dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe e para todos quantos o Senhor Deus nos chamar. Arrependa-se e seja batizado no Espírito Santo. Vem aqui, pessoal do louvor, rapidinho, e você se coloca em pé só. Eu vou orar com você que depois nós temos a Santa Ceia. Entenda que você já pode começar a orar. Não é a música, não. Homem não tem nada para te oferecer, o Espírito Santo tem. Pode começar a orar. Se você tem que se arrepender dos seus pecados e nascer de novo, se arrependa. E fala: Senhor, eu quero que o Senhor habite no meu coração. Eu quero nascer de novo. Eu quero viver uma vida nova. Não importa se eu tenho carteirinha de crente. Eu quero nascer de novo. Se você já nasceu de novo, fala: Senhor, Espírito Santo, eu pela fé, eu quero receber o batismo do Espírito Santo. Se você já recebeu o batismo do Espírito Santo e não está andando uma vida de vitória, fala: Espírito Santo, me ensina, me guia, me conduz. Eu quero receber mais de Ti. Eu quero o Teu poder para andar em vitória. E comece a falar, comece a orar, comece a orar. O tamanho da tua oração, o tamanho do teu grito, demonstra o tamanho da tua fome. Ore, peça. Adore, adore, adore. Peça, peça, peça. Peça com fé, sem duvidar. Mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Seja envolvido agora pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Receba o batismo no Espírito Santo agora. Em nome de Jesus. Seja revestido do poder. Fale em outras línguas. Que tua presença aumente. E se Ore, ore, ore. Fale, fale, fale. não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Ore, ore, ore. Peça, clame, adore. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou Adore a Ele. dos santos. Fale em outras línguas. Em nome de Jesus. Seja tocado pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, doce Espírito Santo, toca neles agora, imerge eles no teu rio, batiza-os, seja batizado no Espírito Santo agora em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Receba poder do alto. Receba o dunamis. Receba dinamite. Receba, receba, receba agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja envolvido agora. Seja alcançado pela graça de Jesus. Receba poder que vem do alto agora. Em nome